Boa noite a todos. Começando a coletiva agora do técnico Marcelo Cabo. Começando com as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Cacá, mano, não tá no ar. Mano, por favor, estou esperando a comunicação de lá, espero que esteja ouvindo lá. O Remo, primeiro tempo, os 5 minutos no Clube do Remo, ele recebeu uma linha alta da equipe do Paysandu e teve dificuldade. Depois saiu, dominou o jogo. No teu entendimento, o Remo teve chance de fazer muito mais de um gol, tanto que o Paysandu ficou em desvantagem e jogou para ficar 1-0. No teu entendimento, você que trabalha esse grupo há muito tempo, o que faltou ali para o Remo chegar um pouco mais com um placar de 2 ou de 3? Boa noite a todos. A gente teve uma ideia de fazer um jogo equilibrado. Eles começaram o jogo marcando uma linha alta, a gente sabia que poderia acontecer essa marcação mais alta da equipe dele para que eles não deixassem que a gente começasse a construir nossa equipe da saída dos zagueiros, que é uma coisa que a gente faz com muito brilhantismo. E aí a gente entendeu um pouquinho como é que estava a marcação deles. E aí, 10 minutos a gente conseguiu entender e aí a gente conseguiu fazer as saídas que a gente treina, que a gente trabalha, para que a gente pudesse tirar a equipe de trás, mas sempre com o jogo apoiado, sempre com uma organização de construção do primeiro para o segundo terço, e foi isso que a gente fez na partida. E aí a gente conseguiu equilibrar a partida ali, e a gente também subiu a nossa linha, para que não deixasse eles fazerem a primeira construção. E claro que é um clássico, o clássico é muito equilibrado, é muito competitivo, haja visto como acabou o jogo, né? Mas eu acho que o Remo fez uma boa partida. Tivemos até possibilidade de sair com um placar um pouco mais elástico. Tivemos o controle do jogo, uma equipe sempre compacta, bem organizada. E aí fizemos 1-0 e continuamos ali buscando o nosso segundo gol. E algumas ações da equipe do Paysandu acabou a gente precisando ter umas correções dentro da metade ali do primeiro tempo, também no início do segundo tempo, depois das modificações. Mas a gente conseguiu fazer o encaixe, finalizamos o primeiro tempo 1-0, aí eles voltaram, né, com o meio-campo um pouco mais propositivo, com menos marcação, e aí eu mudei para o 4-2-3-1, porque o Davis já estava jogando nas costas do Richard, e aí eu baixei um pouco o Richard, centralizei o Pablo e fiz o 4-2-3-1. Eu acho que depois dessa modificação, a gente teve o controle do jogo, e aí a gente sabia que tinha possibilidade de fazer o segundo gol, e aí vieram as expulsões, que acabou conturbando um pouco o jogo, né? Descaracterizando um pouco o jogo, né? Eu vou contestar um pouco a expulsão do Diego, porque eu já vi o vídeo várias e várias vezes, o Diego não toca no rosto do jogador do Paysandu. Então, assim, eu teria vantagem numérica dentro da partida. Naquele momento, eu já tinha pensado eu estava com 3 jogadores com cartão amarelo, tirar pelo menos 1 ou 2, que eu sabia na primeira possibilidade poderia ter um jogador expulso, e aí a gente acaba tendo um jogador expulso, mas a gente foi tão bem contundente no jogo que a gente acabou com superioridade numérica dentro do jogo e com a possibilidade de ampliar o placar, mas entendendo todo o contexto do jogo, né, uma reinauguração do Mangueirão, primeiro repá do ano, e a gente sai com uma vitória, uma importante vitória, nessa primeira metade dessa semifinal. Cabo, você fez 2 mudanças, né? Você imediatamente, com seu olho clínico, reforçou no meio de campo, colocando Curuá e colocando também o Jean ali pela direita. 2 que foram expulsos, né? O paraguaio, o Franco, e o outro jogador, Diego Tavares. Para o jogo de quarta-feira, você que diz que só tem um time e tem peça de reposição, as 2 mudanças já poderão ser feitas? Curuá no posto do Richard e o Jean Silva no posto do Diego? Muito obrigado, Tacalo. Nada, meu querido. A gente vai a partir de amanhã, na reapresentação, pensar na melhor formatação. Eu ainda
eu preciso, hoje à noite ou amanhã de manhã, né, ver o jogo novamente, estudar, analisar o jogo, para ver o contexto, né, contextualizar o jogo, para ver o que a gente vai usar o que nós temos de melhor para essa segunda metade da semifinal. Então, a partir de amanhã, a gente começa a formatar uma nova equipe. Temos o retorno do Ícaro. Diga-se de passagem, o Ivo fez uma grande partida. Eu não esperava diferente do Diego Ivo, com a convicção que a gente o contratou e o que a gente preparou. Fez uma grande partida, mas aí nós temos o retorno do Ícaro e a gente passa a entender, pelo que a gente vai analisar a equipe do Paysandu, estudar uma melhor equipe para essa segunda metade dessa semifinal. Agora a pergunta da Juliana, da TV Liberal. Boa noite, Cabo. Boa noite, Juliana. Já te vi mais efusivo em vitórias. Eu queria saber se contra o Paysandu não tem impacto das 24 horas. Não, com certeza. Tanto que a gente precisa, amanhã, formatar uma nova equipe. Nós temos aí 24 horas para poder estudar, entender, analisar. Eu entendo que essa semifinal ela está no intervalo, né? Só que a gente vai ter um intervalo prolongado. Nós temos mais 90 minutos para jogar, nós estamos com a vantagem de 1-0, mas a gente tem que entender, estudar as possibilidades para o próximo jogo. Mas a gente sempre tem as 24 horas, que amanhã te representa 14 horas, e a gente, essa 24 horas, a gente vai tirar para poder ver o jogo de novo, estudar, analisar, porque está em aberto, porque é um jogo de 1-0. A gente fica feliz por ter vencido essa primeira partida, o primeiro repá. Hoje não foi só o meu primeiro repá, foi o meu primeiro jogo no Mangueirão. Eu nunca trabalhei nesse estádio, então eu fico muito feliz, né? Minha estreia no Mangueirão, minha estreia em repá, saí com uma vitória importante e histórica para o Clube do Remo, né? Da reinauguração do Mangueirão. Mas falando em competição, a gente sabe que está em aberto, e se a gente não for melhor do que a gente foi hoje, a gente tem anseios e perspectivas para poder buscar essa classificação no próximo jogo. Agora eu quero falar sobre 2 jogadores. Eu ouvi alguém dizendo na internet que Pablo Roberto chega a se igualar a jogadores que jogam no exterior, inclusive na Europa. E eu queria que tu falasse sobre a performance do Pablo Roberto. Hoje foi a melhor partida dele? A gente fala que contra fato não há argumento, né? Contra números e imagem não tem argumento. Eu fico feliz porque o Pablo jogar como médio e meio atacante foi uma convicção nossa, porque todos esperavam que o Pablo jogasse como um volante. Eu sempre falei, desde a pré-temporada, que eu conhecia muito bem o Pablo. O Gabriel trabalhou com o Pablo no Sub-20 do Atlético Goianiense, quando ele era camisa 10. Então, eu tenho esse privilégio de informação do meu auxiliar técnico, que é o Gabriel Cabo. E o que eu acompanhei dentro da trajetória. Eu uso um termo muito interno que eu vou compartilhar comigo. O Pablo não pode ser um jogador que vai caçar craque, né? Ele não pode ser um volante para correr atrás de camisa 10. Ao contrário, os volantes do adversário têm que correr atrás dele, porque ele é um jogador muito qualificado. E o mais importante que a gente tem que ressaltar é a maturidade, o amadurecimento do Pablo. Eu acompanho toda a trajetória do Pablo desde a base. E o comprometimento, o quanto o Pablo está feliz em vestir a camisa do Remo. Então a gente fica muito feliz com o nível de atuação que ele vem atuando não só nessa partida, mas em todas as outras partidas. Então a gente entende que a gente está no caminho certo. Agora eu queria que tu falasse sobre a falta que o Richard Franco vai fazer, porque a gente vê ele chegando muito mais ali na grande área, chegou a fazer gol recentemente e tem atuado de uma forma muito incisiva, né? Tem feito boas performances. Ele vai te fazer muita falta nesse elenco? Todas as ausências fazem faltas, e o Richard não é diferente. Ele foi muito bem no primeiro tempo, quando ele jogou de médio ofensivo, né? E no segundo tempo, quando eu encaixei ele de segundo volante, que eu fiz 2 linhas de 4, dando mais liberdade para o Pablo por dentro, porque eu entendia que o volante, o médio deles que virou o primeiro volante, o João, não tem a capacidade de marcação tão intensa como o jogador que saiu no intervalo. Então, na minha leitura, eu precisava colocar o Pablo para jogar mais ali na entrelinhas, nas costas desse primeiro volante. E aí o Pablo cresceu na partida muito mais no segundo tempo do que... Ele fez um bom primeiro tempo, fez um excelente segundo tempo. Eu acho que foi pelo reposicionamento dele, quando a gente sai de um 4-1-4-1,
porque a gente joga num 4-2-3-1, o Pablo jogando mais como um camisa 10 ali atrás do Muriqui, e eu encaixando mais o Richard como segundo volante na mesma linha do Shoa, porque o jogador deles que entraram no intervalo estava flutuando muito nas costas do Shoa. E a equipe acabou encaixando, a gente fez no segundo tempo, com apenas que as expulsões acabou desconfigurando o jogo. A gente tinha algumas alterações já planejadas para fazer, até para que a gente pudesse tentar buscar o segundo gol. A gente estava num momento bom da partida, mas infelizmente a expulsão do Diego, que na minha opinião foi injusta, eu já vi a imagem, eu tenho convicção que ela foi injusta, e acabou igualando, e no final, quando a gente estava com a mais, a gente precisava buscar o segundo gol, mas não dá margem para o Paysandu ter uma bola longa, ter uma transição de bola longa para a gente tomar um empate. Foi como aconteceu aquela última bola com o Ronald, que a gente conseguiu circular ela e o Ronald chegou em situação de finalização. Então, a gente sabe que todos os jogadores fazem falta, o Pablo vive um grande momento, não só o Pablo, como toda a equipe. Essa vitória é de uma equipe que vem trabalhando aí ao longo da temporada, são 13 jogos, 12 vitórias, e a gente vem construindo, empilhando essas vitórias, que é muito importante para a convicção do nosso trabalho. Agora, já para finalizar a minha parte. Às vezes, quando eu vejo o Remo jogar em campo, me vem uma frase na cabeça, que é utilizada pelo Abel Ferreira: cabeça fria, coração quente. E já vi o Remo ser pressionado de forma muito dura por adversários e os jogadores conseguirem manter a calma. E hoje a gente viu um episódio absolutamente condenável, que foi a briga em campo. Fiz essa pergunta para o Márcio Fernandes e gostaria que tu comentasse sobre de que forma vocês trabalham com os jogadores no vestiário para evitar que esse tipo de cena se repita. Eu não tenho nem como contextualizar o que aconteceu. Eu preciso ver as imagens da confusão. Mas eu tenho a convicção que a minha equipe é uma equipe mentalmente muito forte, muito equilibrada. E, às vezes, intercorrências de desequilíbrio no jogo acontecem. Cenas, se você olhar a minha equipe em 13 jogos, não é uma cena dessa, ela não é corriqueira da minha equipe. Às vezes, é circunstância do jogo, acaba acontecendo, mas eu não posso, seria leviano da minha parte, emitir qualquer tipo de opinião daquela confusão. Porque o que eu fiz como comandante é me afastar e analisar todo o contexto, porque eu sabia que eu ia ter que tomar uma decisão seguinte, eu sabia que ia haver expulsões. Então, eu precisava repaginar a minha equipe. Então, eu não posso entrar como treinador, como comandante, no calor da emoção. Eu tenho que ser razão. Então, quando houve a confusão, eu me afastei com o meu auxiliar, analisamos todo o contexto. Logo depois que houve as expulsões, a gente repaginou a equipe, continuamos com o controle dos jogos e acabamos saindo vitoriosos. A pergunta do Bruno, do GE. Globo. Boa noite, Cabo. Parabéns pela vitória. Primeiro clássico, como você falou, primeiro jogo aqui no Mangueirão e a primeira vitória no Repá. Queria que você falasse sobre essa experiência de poder comandar um Repá, que é o clássico mais jogado no mundo, é um dos principais clássicos do Brasil, e saber que não dá para comemorar muito, porque são 2 jogos, e aí tem que manter a euforia um pouco estática para poder pensar o próximo jogo. Eu fico feliz em participar do meu primeiro Repá com uma vitória, a reinauguração do Mangueirão, como eu falei antes, é o clássico mais jogado do mundo, e eu fico feliz em fazer parte dessa história, e mais feliz ainda em sair vitorioso no dia de hoje com placar de 1-0. Que nem eu falei anteriormente, a gente está no intervalo de uma semifinal. Nós estamos realmente na metade de uma semifinal. Não tem euforia, não tem empolgação, não tem nada, porque a gente sabe que a gente tem mais 90 minutos na quarta-feira e a gente sabe o tamanho desse clássico. Então, eu tenho que focar no meu interno, eu tenho que focar nos meus jogadores, eu tenho que recuperá-los, eu tenho que criar uma estratégia para a quarta-feira para que a gente possa estar com nível de concentração alta, foco alto, para que a gente possa buscar os nossos objetivos dentro dessa competição. Agora, falando da torcida, a gente já falou muito do jogo, mas a torcida ela deu mais uma vez um show na arquibancada. E a gente vê no Bainão uma coisa bem bonita e no Mangueirão reformado outra coisa também bem legal. Como é que você avalia hoje a torcida do Remo, que fez uma festa durante os 90 minutos antes do jogo também, no aquecimento dos jogadores e após a vitória?
o quanto a torcida tem sido importante nesse caminho, principalmente no jogo de hoje. Com certeza, a torcida ela não vem com a gente só no jogo de hoje, ela vem desde o início do primeiro jogo da temporada. A torcida do Remo é o maior patrimônio que o Remo tem, então ela caminha junto com a gente, né? A gente sabe que a gente trabalha por eles e para eles, para que a gente possa entregar a eles a felicidade que eles vêm buscar. Então eles fizeram uma festa bonita hoje, a gente sabe que eles também sabem. Foi a primeira parte de uma semifinal e eu espero que eles compareçam em massa na próxima quarta-feira e venham nos ajudar a buscar essa classificação. Só ressaltando, 3 anos que a torcida não vem assistir um Repá no Mangueirão, então já volta aí com essa vitória. Com certeza. Eu acho que foi um belo jogo, um belo espetáculo. Quem ganhou com isso foi o público que aqui esteve, né? E retomando o histórico Repá, e a gente continua focado, concentrado para a próxima partida, que a nossa torcida venha comparecer e jogar com a gente. A pergunta do Matheus, da TV Cultura. Boa noite, treinador. Você acredita que faltou um pouco mais de intensidade para o Remo conseguir um placar mais elástico no Clássico? Por quê? Não, eu acho que não faltou intensidade. A gente terminou o jogo muito inteiro. Eu acho que quando você disputa um Clássico, né, do tamanho do Repá, o nível de competitividade ele fica muito alto. Você tem que competir o tempo todo, né? Você tem que ter intenso o tempo todo. Eu acho que a equipe foi bem intensa, ela foi bem competitiva e a gente teve boa parte do jogo, o controle do jogo. A gente não foi muito ameaçado durante a partida, o Vinícius não fez 2, 3, 4, 5 defesas no jogo. Eu acho que foi um jogo mais de intermediária, um jogo muito competitivo, que a bola parada poderia decidir, né? Eu acho que é porque ao longo desse tempo que a gente está, todos estão acostumados a ver um Remo intenso, propositivo e talvez na maioria das suas vezes comandando o jogo. Mas hoje é diferente, é um clássico, um Repá, tem muita transpiração, tem muita competitividade, você tem que estar muito equilibrado, você tem que estar muito focado e concentrado. E às vezes a conotação de fora parece que o time não está tão intenso. Se o time não tivesse intenso da maneira que eu gosto, a gente não levaria esse placar de 1-0 hoje. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite a todos.